Meu nome é Gilberto, nascido na cidade de Itambé e vou contar um pouco de alguma coisa que achei estranha algum tempo atrás, né? Mas isso já ocorreu no município de Vitória da Conquista, mais popularmente na fazenda Brejo. Era um dia à tarde, por volta de mais ou menos 5 da tarde, estava eu e meu irmão olhando o pôr do sol. E a gente observava que no lugar do pôr do sol era um claridão assim diferente dos claridão comum. E nós entramos para dentro de casa e já achávamos que aquilo ali era uma coisa diferente de todos os outros dias que a gente tinha visto o pôr do sol. E depois nós voltamos para a cozinha da casa a qual a gente morava, tomamos café e no momento a gente tinha até esquecido, né, que tinha acontecido aquela coisa estranha. Aí quando foi mais ou menos umas 8h30 da noite, nós abrimos a janela do quarto e no lugar que tinha acontecido aquele claridão, tinha como se fosse uma lua bem avermelhada, uma lua enorme. E aí nós ficávamos olhando aquela lua, ela parecia que crescia e vinha como se fosse de encontro à Terra, aquela forma de uma lua mesmo, mas em tamanho gigante. E nós ficávamos assim um pouco como se fosse assustado, né? Que era como se vinha em direção a gente. E no momento que a gente olhava para toda a extremidade de um lado e de outro, você via aquele claridão enorme. E um bom tempo ela ficava movimentando, né? Você olhava para um lado e para o outro, ela movimentava bem lentamente, de um lado e para o outro. Avermelhado. Aquela cor bem avermelhada, assim, parecendo mais como se fosse um sangue. Aí no caso a luz que se espalhava assim, era avermelhado também ou era... A luz era a luz como se fosse uns raios, né? Mais direcionado para um avermelhado mais claro, né? De que o total tudo. Mas aí a gente via como se ela estivesse balançando. Né? Demorou quanto tempo mais ou menos isso? Aí isso demorou muito tempo, acho que por volta de mais ou menos uma meia hora nós ficamos observando. E aí ela passava, né? Lentamente de um lado para outro. E depois a gente foi percebendo, ela foi diminuindo de tamanho assim, diminuindo. E nós só observando, como se estivesse distanciando. Nesse meio tempo ela aproximou, como se fosse de vez. E aí a lua cresceu com aquele tamanho bem enorme. E de repente apagou, assim, como se fosse um vulto. E sumiu, desapareceu. Mas Você acha que ela ela estava no mesmo lugar e cresceu, diminuiu, ou você acha que ela estava tipo, se movendo para longe e para perto? dava a impressão que ela estava no mesmo lugar e como se o tamanho dela aumentasse e diminuísse ao mesmo tempo. Né? E daquele momento que ela aproximou assim de vez e de repente desapareceu, aí como se fosse um susto, tem que tomar aquele susto. Depois sumiu, você não via mais vestígio de nada, e aí você olhava para o lugar onde ela estava normal, você via a lua, né, no lugar de origem e também as estrelas normal no céu. E aí até hoje eu questiono o que seria aquela lua de tamanho, né, descomunal. E meu irmão também ficou assustado. E perguntava um para outro e ninguém entendia. Até hoje nós não conseguimos. Não achei explicação para aquilo. Não achei explicação.